aí na epístola de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 5, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo, uma vez por todas. Tem coisas que mesmo nós já tendo o conhecimento, mesmo que nós já tenhamos o conhecimento, nós temos que estarmos sempre sendo lembrados. Sendo lembrados a respeito de coisas das quais nós já temos conhecimento. Então ele vai falar de coisas que nós, a maioria de nós, dependendo do tempo que tem de fé, das experiências que já viveu, das coisas que já viu, que já ouviu, que já enfrentou, que já passou, nós temos conhecimentos. E muitos não apenas teoricamente, mas na prática, porque já viram, já viveram, já passaram, já tiveram vários exemplos. Mas ele está dizendo, mesmo sabendo que muitos de vocês já conhecem isso daqui, eu quero de novo lembrar vocês. Eu quero de novo lembrar vocês, porque, rapaz, às vezes a gente vê umas coisas, vê as pessoas tomando algumas decisões na sua vida, fazendo umas escolhas erradas para a sua vida, colocando a sua alma em xeque, em risco. E a pergunta que a gente se faz é, poxa, essa pessoa conhece a verdade. Como pode? Essa criatura conhece o Evangelho, conhece a verdade. Já viu isso acontecer várias vezes, já passou por diversas situações semelhantes a essa, já assistiu esse filme, sabe uma novela que foi apresentada em 1970 e que agora vai ser feita uma readaptação daquela novela com os personagens atuais, mas o enredo é o mesmo. A trama é a mesma, o enredo é o mesmo, o começo, o meio e o fim é o mesmo de 1970, só que os atores são outros personagens. É uma novela que você já assistiu, é um filme que você já viu. Então é isso que Judas está falando aqui. Olha, eu sei que muitos de vocês já viram, já viveram, já ouviram, já passaram. Alguns não, porque são novos na fé, estão começando agora na fé. Então para alguns, algumas coisas é surpresa. Alguns são tomados de surpresas por alguns eventos, por alguns acontecimentos, mas a maioria já está calejado. Mas mesmo as pessoas calejadas ainda incorrem nos mesmos erros. Ainda incorrem nos mesmos erros. Então, o apóstolo Judas, ele diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Dando exemplo aqui dos filhos de Israel, que com braço forte, com mão poderosa, Deus tirou da escravidão, da terra do Egito, para levá-los a uma terra boa e ampla, que manava leite e mel. Mas, no meio do caminho, eles se rebelaram contra Deus e foram destruídos. Não entraram na terra prometida, porque se corromperam, porque se perverteram. Mas quem é o agente perversor?
Quem é o agente da perversão? Quem é o agente da corrupção? Que ao longo das eras, desde a época de Adão e Eva, no paraíso, e passando por Israel no deserto, e a época dos reis de Israel, e até o nosso século, até o presente século, vem corrompendo as pessoas, levando as pessoas a se afastarem de Deus, a se rebelarem contra a fé, a abandonarem o altar, a comunhão com Deus. Quem? Aí ele fala dessa criatura, no versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. E aqui ele dá um perfil, ele traça um perfil do espírito de Satanás, de como age o espírito de Satanás. Então ele já falou de Israel quando saiu do Egito, agora aqui ele se refere a Sodoma e Gomorra, que era a cidade do pecado, a cidade da perversão. E ele vai falar aqui também de Caim, que matou o irmão Abel. Aí ele vai falar de Coré, que se rebelou também contra Moisés. Coré, Datã e Abirão, que o chão se abriu e os engoliu vivos. Então ele vai passeando pelos acontecimentos da antiguidade, mostrando como que Satanás trabalhou, como que Satanás sempre agiu. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre Satanás. Sobre Satanás. Se tem uma coisa que você não pode subestimar, é o diabo. Não subestime o diabo. Satanás conseguiu convencer a terça parte dos anjos dos céus que Deus estava errado, que havia defeito em Deus, que havia imperfeição em Deus. Ele conseguiu persuadir, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos que estavam no céu. Você não está no céu, nós não estamos no céu. Nós não vivemos no céu, nós vivemos no mundo que jaz do maligno, um mundo cão, no meio de uma sociedade completamente corrompida, pervertida e degradada. E nós não somos anjos. Ao menos olhando aqui, eu não vejo auréolas de anjos e nem asas. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos dos céus que havia imperfeição em Deus. E não se trata de, a terça parte não quer dizer que foi 3 anjos, nem 30, nem 300 anjos, tampouco 3.000 anjos. Não foram 300.000 anjos que ele convenceu. Não foram 3 milhões de anjos que ele arrastou. Não foram 3 bilhões de anjos, não. O número é incontável.
É incontável, não tem como contar o número de anjos que Satanás conseguiu convencer de que havia imperfeição em Deus e que ele tirou esses anjos do reino de Deus. Ele tirou esses anjos do reino de Deus. Você acha que ele não consegue tirar você da igreja? Ele tirou os anjos que moravam no céu. Ele conseguiu convencer a esses trilhões e trilhões e trilhões, como a areia do mar, a Bíblia diz, de que havia imperfeição em Deus. Deus que é santo, Deus que é a própria perfeição, a própria luz, a própria pureza, a própria justiça. Satanás conferiu imperfeição a Deus e conseguiu convencer a terça parte dos anjos dos céus. Vendeu a ideia dele para a terça parte dos anjos dos céus. Você acha que ele não consegue convencer você? Um simples mortal que está vestido desse corpo de carne corrupto, que tende ao pecado, que tende a querer fazer a sua vontade, a buscar satisfação pessoal. Então, ao longo da história, é isso que Judas está a mostrar. Você compreende, sim ou não? Ao longo da história, ele convenceu Eva a comer da fruta que era proibida. Ele conseguiu convencer Eva. E conseguiu fazer com que Eva convencesse o seu marido. Ele convenceu Caim a matar o irmão. Ele convenceu o povo de Israel no deserto a se rebelar contra Deus. Ele suscitou rebelião no coração de Coré, Datã e Abirão e de Miriam, irmã de Moisés, que ficou leprosa. Ele conseguiu corromper os reis de Israel. Você acha que ele não consegue corromper você? Que você é incorruptível? Para ouvir Satanás, para você ver. Para ouvir Satanás. Para conversar com o diabo. Para você ver, se ele não te convence. Por isso que está escrito, Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis na tentação, porque depois que você entra na tentação, 99,9% de você cair na tentação. Se você quer cair, para ouvir o diabo. Para ouvir a opinião de Satanás. Não, deixa eu ver o que que Satanás tem a dizer. Deixa eu estar sentado aqui, deixa eu dar uma olhada, porque hoje está fácil de Satanás falar. Eu não sei como é que Satanás conseguiu persuadir todos aqueles anjos. Eu não sei se ele chamou um por um, se ele sentou com um por um. Eu não sei se ele reuniu grupos de anjos no céu e começou a disseminar as ideias dele, o veneno dele, a maldade que estava dentro dele. Eu não sei como que ele fez, se ele reuniu grupos grandes, ou foram em grupos pequenos, ou foi no tete a tete, no corpo a corpo, de anjo a anjo. Eu sei que ele conseguiu arrastar a terça parte. Hoje é mais fácil, porque hoje tem o WhatsApp. Se Satanás quiser falar com você, ele manda o WhatsApp para você. Aí você abre o WhatsApp do Satanás. Você está vendo que é o diabo que quer falar com você. E você quer ouvir a voz de Satanás. E você diz: não, mas eu não vou cair não, eu só quero saber o que é que Satanás está falando. Já era. Já era. Hoje é facinho para Satanás trabalhar. Hoje tem Facebook. Hoje Satanás manda um convite para você no Facebook. Hoje o Satanás entope o Facebook de sujeira, de porcaria. Hoje tem YouTube. Hoje tem um leque para Satanás trabalhar.
Você duvida que Satanás te convence a sair da igreja? Para ouvir Satanás. Para beber da água suja de Satanás. Você acha que ele consegue te convencer que há imperfeição em mim? Hã? Ele consegue te jogar contra mim? Consegue ou não consegue? Consegue, ele jogou contra Deus. Ele consegue achar imperfeição na igreja? No bispo Macedo? Ele conseguiu convencer os anjos que havia imperfeição em Deus. Ainda imagina que, em mim, que sou um pobre e miserável pecador, assumido, porque eu não poso de santo, eu sei que eu não sou santo só um que é Deus, sou cheio de defeitos, sou cheio de falhas. Se você mirar em mim para procurar meus defeitos, você vai ficar horrorizado, você vai ficar escandalizado, porque quem procura, acha. Quem procura, acha. Se você quer achar defeito na gente, então é só você procurar que você vai achar, porque você está procurando, e ainda que não tenha, você vai criar um, para satisfazer a sua natureza, a sua carne. Mas se eu mirar em você também para procurar o seu defeito, eu não vou achar defeito em você não. Você é perfeito. Você compreende, sim ou não? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer para você? O diabo deixou o seu estado original. Ele abandonou o seu estado original. Será que você não está deixando o seu estado original? Será que você não está se tornando cópia de alguém? Você não pode ser cópia de ninguém, você tem que ser autêntico. Amém? Você tem que ser uma pessoa o quê? Autêntica. Não pode ser falso, não pode ser xerox, não pode ser cópia. Você tem que ter a sua personalidade, você tem que ter originalidade. Você não pode parecer, você tem que ser. Você deve ler lá de novo o capítulo 1 de Judas, porque ele dá as características da pessoa que deixou o seu estado original, para você se afastar dela, porque senão ela vai fazer de você uma cópia dela, ela vai disseminar o que está dentro dela, dentro de você. Leia lá que você vai ver o espírito daquele que abandonou o seu estado original. Ele mostra como é o comportamento dessas pessoas, o que essas pessoas falam, o que essas pessoas tentam disseminar, o que essas pessoas tentam fazer, até para você também pensar em você, né? Será que eu também não estou indo por esse caminho? Será que eu também já deixei o estado original? Mas mesmo que você tenha deixado, o que Ele quer é que você se volte para Ele, que você volte ao seu estado original, que você volte à prática das primeiras obras, que você volte para o seu domicílio, que é o altar. O que vale mais para você, a sua salvação ou as suas amizades? Mas tem gente que quer conservar os amigos. Tem gente querendo conservar os amigos. E por querer conservar determinadas amizades, vai perder a salvação. Você tem que escolher o quê? O que é mais importante para você conservar. O que é mais importante para você conservar? As amizades que você tem? A amizade com o mundo, que constitui inimizade com Deus, porque está escrito: quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas você quer ser bonzinho para todo mundo? Você quer ser popular para todo mundo? Você quer receber só likes na sua página do Facebook? Você quer que todo mundo te elogie? Você quer ser politicamente correto?
Você quer agradar gregos e troianos? Você não quer contrariar ninguém? Vai perder sua salvação. Porque no dia do julgamento, no dia do juízo, teu amiguinho, tua amiguinha, vai poder fazer nada por você. Nada. Conserva a tua salvação, conserva a tua comunhão com Deus. Posso te dar um conselho? Faz uma faxina nas tuas redes sociais. Não conserve nada, não conserve ninguém. Faz o que tiver que ser feito para conservar a tua salvação.